Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas 6, 7 a 9. Você já se perguntou por que em Gálatas 5 a expressão fruto do Espírito, do verso 22, está no singular? Enquanto as obras da carne, no verso 19, é usada no plural? A primeira se encontra no singular para indicar que todas as qualidades listadas são aspectos de um único fruto, cujas virtudes devem se manifestar integralmente no caráter moldado pelo Espírito. Por outro lado, as obras da carne aparecem no plural para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada dos comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, transforma nossas atitudes. Nós precisamos de Ti, Senhor, para que os nossos relacionamentos revelem a glória de Deus. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? Me conta aqui. E de qual estado você me assiste? Temos uma palavra revelada. Assim vive a pessoa guiada pelo Espírito Santo. Portanto, se vocês comem, ou se bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do amado. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmos 4, 7 e 8. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 26 e 27. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Esse é o modo de vida de quem pratica as obras da carne. A partir de agora, presta atenção. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 13 a 18. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Efésios 4, 17 e 19. Tempo de orar, escreva a sua própria oração, expressando o seu desejo de possuir todas as virtudes cristãs e de ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Agora vamos ao testemunho inspirado. A influência do Espírito Santo é vida de Cristo no homem. Não vemos Cristo agora, nem falamos com Ele, mas seu Espírito Santo está tão perto de nós, em um lugar como em outro qualquer. Ele atua em todo aquele, por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência do Espírito em si revelam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Receba o cuidado de Deus. O Espírito de Deus mantém o mal sob controle. Controle da consciência. Quando o ser humano se exalta acima da influência do Espírito, ceifa uma colheita de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa para restringi-la de semear as sementes da desobediência. As advertências têm cada vez menos poder sobre ela. Essa pessoa perde gradualmente seu temor de Deus. Semeia para a carne e da carne colherá a corrupção. A colheita da semente que ela própria semeou está madurando. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne se torna um coração de pedra.
e tem uma resistência à verdade. Tem misericórdia, Jesus. Vamos a um desafio missionário? Coloque em prática com cada um dos seus 5 amigos uma virtude do fruto do Espírito, como bondade, mansidão, alegria ou paciência. E permita que o amor de Deus se revele por meio de você. Foi porque os homens semearam as sementes do mal que a iniquidade, o crime e a violência predominaram no mundo antediluviano. Tem uma vida transformada. Há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo, em contraste com aqueles que cedem aos impulsos da natureza pecaminosa e vivem de acordo com as obras da carne. O Espírito oferece um amor que se expande, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz interior que silencia a inquietação, uma paciência que persevera, uma bondade que desperta sorrisos e uma fidelidade que constrói pontes. Essas características são facetas de um mesmo fruto, revelando unidade e coerência que transformam o caráter. Por outro lado, a existência orientada pela satisfação própria tende a produzir uma variedade de comportamentos desconexos e muitas vezes autodestrutivos. Abra diariamente o coração à orientação divina, cultivando as virtudes que refletem um propósito mais elevado. É nesse compromisso contínuo que você experimentará profunda renovação interior e se tornará canal de bondade e luz para um mundo que anseia por esperança e harmonia. Nunca se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. Receba poder, receba o Espírito Santo, que ele visite a sua casa, os seus filhos, o coração do seu marido, da sua esposa, seus vizinhos. Percebam, aqui mora Jesus. Amém. Em nome de Jesus.